dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer horário, esse é o nosso podcast. Panorama Podcast, todas as quartas, do seu Jornal Panorama. A inovação do Jornal Panorama que traz informação, conhecimento, entretenimento. Hoje estamos com Paloma Lopes. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que nos ouvem. Nara Almeida. Ei, bom dia, boa tarde, boa noite a você, amigo aí do Jornal Panorama, que está sempre conectado na nossa página do Facebook. Isso mesmo. E hoje com uma presença especialíssima, né? Com o terapeuta Ademir Salatiel. Bom dia, Ademir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem. Então, hoje, né, é um tema muito interessante, mas primeiro vamos conhecer um pouquinho sobre o senhor Ademir. Conte-nos um pouco, né, sobre a sua vida, como que veio chegar, né, agora ao sul de Minas, o senhor que veio de São Paulo. Conta um pouquinho da sua história para nós. Meu nome é Ademir Salatiel, sou reflexoterapeuta, já atuo nessa área há 19 anos. Fui para São Paulo pequeno e trabalhei com vários segmentos, e um dos segmentos maior, um dos últimos antes de eu sofrer um acidente, foi salva-vidas. Então eu passei um bom tempo salvando vidas, né? Aí de repente era o que eu sabia fazer, nadar, salvar vidas, bronzeado, sarado, na beira da piscina, ganhando bem, coisa boa, chique no último. Só que Deus falou, não é assim que salva a vida, não. Tem outra missão. Aí de repente eu sofri um acidente onde eu fiquei paraplégico, né, em 99, e eu fiquei numa cadeira de rodas, paralisado da cintura para baixo, não mexia nada, e foi aonde que eu comecei a lutar, a guerrear. E um dos fatores que me chama a atenção, que Deus queria trabalhar em mim, era a humildade. Então eu comecei a trabalhar a humildade em mim. Como eu carregava as pessoas para socorrê-las, eu era tipo o super-homem, eu passei a ser a vítima, a ser carregada. Então existe um fator muito importante aí. E aí a gente passou a trabalhar essa situação de humildade. E, por incrível que pareça, a história é muito interessante. Meu contrato estava na mesa da diretoria para ser renovado. Meu seguro de vida tinha vencido fazer um mês. E meu INSS estava atrasado 8 meses. Nossa. Porque eu não precisava, eu estava bombado, sarado. Estava ganhando bem, pra que eu quero INSS? A hora que der eu vou. Entendeu? A hora do acidente, o que aconteceu? Sem nada. Foi um acidente de carro? Não, foi um muro que caiu sobre as minhas costas. Nossa. E aí o que acontece? A partir daí, me senti zerado. Zero. Literalmente, né? Então acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou o trabalho, acabou tudo. Você ia me visitar, você não dava R$1. Entendeu? E foi aonde que começou, as situações começou a mudar. Deus começou a me mostrar o verdadeiro significado de tudo isso. Então ele me conseguiu o melhor traumatologista da América do Sul, melhor hospital, tudo do bom e do melhor. E um dos médicos queria amputar meu braço. Falou assim, olha, vai ter que amputar meu braço, o seu braço. Aí meu irmão falou assim, não, ele já vai ficar na cadeira de rodas, vamos preservar o braço. E foi aonde que eu comecei, eu falei, tranquilo, vai passar. E foi tratando e tal, e o braço está funcionando normal. E o que tem a ver na minha vida como salva-vidas foi quando descobri, caiu a ficha para mim, foi uma equipe médica, chegou no hospital e olharam minha mão, meu braço, uma equipe de professores, com mais 10 médicos residentes, e disse assim,
vocês acreditam em Deus? Estica eu o braço, acredito. estica o braço aí, Ademir. Sim. Aí ele esticou, aí eu estiquei o braço e falei assim, aqui está uma obra de Deus, eu não fiz nada. Então, ali, naquele momento, caiu a minha ficha. Falei, Deus tem algo para mim. Sim. Né? Sim. E aí eu comecei a... Tudo quanto é faculdade eu ia. Eu não sabia como eu ia, mas eu ia. Eu me inscrevia em experimental, em ser cobaia, estudante. Eu ia, porque os alunos precisavam praticar. Então eu entrava, eu me cadastrava, eu ia, e aí eu ia lutando até eu me restaurar, entendeu? E eu fui campeão de hipismo, eu nadei, eu fui técnico de basquete, cadeira de rodas, eu fiz de tudo. Então, para chegar onde eu estou, eu tinha que passar por isso, para trabalhar a minha humildade. Porque eu tenho que trabalhar, onde eu trabalho com pessoas, eu tinha que sentir na pele o que aquela pessoa está sentindo. Então, para poder ajudar. É verdade. Para poder atuar como salva-vida. Entendeu? Foi aí que eu descobri a técnica da reflexologia. Reflexologia. Então, o senhor está, né, atendendo em Passos, Lambari, Muzambinho, São Lourenço e hoje está no Jornal Panorama em Baipendi, né? Para mostrar um pouco dessa reflexologia, dessa área, desse assunto tão, para nós, um pouco complexo, mas que o senhor, que já é sábio, conhecedor e experiente profissional, vai nos informar. Ok. Muito obrigado por me receberem aqui no jornal. E o pessoal maravilhoso que eu conheci aqui. Baipendi, primeira vez que eu estou aqui. Estou amando a cidade, legal. E eu vou aonde que o vento sopra, né? Eu sou igual folha. Onde sopra o vento eu estou indo. Então é bem assim, eu deixo que Deus conduza os meus passos. Quando abordei um profissional do jornal, para conhecer um pouco mais do jornal, aí foi onde que foi levantada essa situação desse tema que é tão na moda, vamos falar assim. Essa é uma coisa que a gente não gostaria que não estivesse na moda nunca. Infelizmente está, né? Mas a gente está aqui para ajudar na medida do possível. Sim. Aí que Deus coloca esse tipo de situações na vida da gente, que é para a gente poder salvar vidas. É verdade. Então, Ademir, a sua prática, né, como terapeuta na reflexologia, hoje nós temos, né, assim, um dado da OMS que é cerca, né, de 800 mil pessoas suicidando no planeta, né, e que cada 40 segundos tem alguém no mundo tentando ocorrer, né, fazer o suicídio, né, se praticar esse ato tão radical contra a própria vida. E o que a reflexologia pode estar ajudando essas pessoas? Bom, para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre reflexologia, a reflexologia é uma técnica milenar, há mais de 2.500 anos antes de Cristo, foi encontrado na tumba de um médico faraó, o desenho dos pés, os terminais, né, os pontinhos direitinho, que naquela época não tinha medicamento, era tudo na base da erva e nesse tipo de tratamento, massagem corporal, esse tipo de coisa, né? E a reflexologia, ela tende, através dos pés, dos terminais nervosos, tudo que você passa, todos os seus órgãos, tudo tem um ponto nos pés, nas mãos, nas orelhas, entendeu? Pelo seu corpo todo. Então são células espalhadas pelo seu corpo todo, dos terminais. Então, por exemplo, a vista, eu vou no ponto da vista, ouvido, intestino e assim por diante. E o que mais importante, respondendo a sua pergunta, sobre esse índice alarmante que está
assolando nossa civilização. É impressionante a tacada de mestre, entendeu? A pesquisa que eu realizei, o estudo que eu fiz em cima disso, é impressionante. Eu não querendo me elevar, não é isso, mas eu acho de extrema importância esse tipo de pesquisa que eu descobri, que é a charada do negócio. E o que acontece? As pessoas hoje, tudo isso acontece por coisas tão simples, que está a um passo, um dedo do nariz. Um dedo do nariz. O que leva ao suicídio? Boa pergunta. O que leva ao suicídio? Nós, seres humanos, somos formados por células, né? Então, por isso, terminais nervosos, célula-tronco, células. Então, nós somos formados por células. O que nos movimenta, o que nos faz um ser vivo, são células. E qual o tipo de alimento dessa célula? Para ela manter revigorada, atuante, ativa. Então, esse foi o índice da questão. O que faz com que a célula fique alimentada? Oxigênio. Então, olha que interessante. Oxigênio porque o que acontece? É simples. Para você que está nos ouvindo, né, e interagindo com a gente, é o seguinte. Se Deus pudesse falar com você, entendeu? Hoje tem as pesquisas, pastor se matando, pessoas evangélicas, pessoas de todas as religiões cometendo suicídios. Aí você fala assim, então o problema não é religioso, não é? Porque o pastor está dentro da igreja, ele é dizimista, ele dá as ofertas dele, oração, não tem problema. Mas por que então leva ao suicídio? Entendeu? O suicídio, ele leva porque as pessoas, por uma defesa própria, ela trava o seu diafragma. É o simples. Ele trava o seu diafragma através de um susto, alguma situação que deixou ele travar. Um acidente de trânsito, uma discussão em alto nível, um alto nível de estresse, aí trava o diafragma e em 2 semanas pode desencadear uma depressão. Eu gostaria, observando, né, você falando da questão do susto, né, esse susto também impacta muito, né, os sentimentos, o que a pessoa de repente está vivendo naquele momento. E, na verdade, eu gostaria só de fazer uma colocação, né? E hoje eu só consigo fazer essa colocação porque eu fui passando por vários processos, vamos dizer assim, mentais e sentimentais. Porque eu tive depressão, eu sou uma pessoa que lutei contra a depressão por muitos anos na minha vida, não foram poucos. E quando você falou essa questão do susto, eu me recordo de vários sustos. Dependendo da situação que a pessoa vive, ela não passa só um susto. Então aquilo vai encadeando vários outros problemas, vai acumulando. E chegou no momento da minha vida que esses vários sustos, né, esses vários problemas, esses vários impactos que ocorreram, foram só piorando a depressão, o pensamento de morte, de entender o sentido da vida. Eu acho que o ser humano passa por isso. E eu olho hoje a depressão, e quando eu vejo alguém com a depressão, eu sempre tento conversar com ela para que ela se autoconheça. Não sei se na verdade eu estou colocando um posicionamento aqui agora, né? Que ela se autoconheça. Por quê? Esse autoconhecimento. De repente, a depressão,
ela é um mal que pode ser um bem também. A gente tem que tentar transformar com que essa depressão, com que esse sentimento que a gente tem, que a gente desenvolve, que a partir de algum impacto muito forte na vida da gente, e a gente ter esse autoconhecimento. E a reflexologia, né, pelo que o senhor está nos comentando aqui, né, dentro dessa discussão, ela faz parte desse autoconhecimento também, de alguma forma. Porque naquele momento em que você vai fazer uma avaliação com a pessoa, acredito eu que esses pontos, quando ele falou nos pontos, eu me lembro que quando eu estava no auge da depressão, eu tinha muitas dores intensas na perna, no joelho. Eu sempre tive tendinite, como tem, mas parecia que na época da depressão era sempre mais agudas essas dores, entendeu? E aquilo ia acumulando. A dor da angústia é muito forte. É uma sensação de morte a todo momento. Então eu gostaria de dar esse posicionamento, porque quem sente a depressão, eu acredito que leva o suicídio é a sensação de morte a todo momento. É a dor no peito a todo momento. Você sente morto a todo momento. A morte a todo momento. E você quer se livrar. Então, na verdade, quando a pessoa chega nesse ápice, que é tirar a vida, eu acredito que ela não suporta mais entender essa dor. Ela não consegue nem mesmo falar assim, gente, por que eu tô sentindo isso? Entendeu? E eu acredito como uma pessoa que viveu a depressão, que seja isso, porque a dor no peito, todo dia, toda hora, ela não tem trégua, gente. A dor, a angústia, ela não tem trégua. Então, uma coisa que eu gostaria de terminar isso daqui, né, e jogar a bola para a segunda, né, para a segunda pessoa conseguir também responder, e o Ademir aqui como terapeuta, como evitar isso, né, como que são as prevenções, quais que são a pessoa que está lá em casa, às vezes vai escutar esse podcast, ela vai se identificar com essas angústias constantes, porque como eu estou dando meu depoimento de uma pessoa que teve depressão, e hoje me sinto totalmente equilibrada, graças a Deus, também tenho muita fé. E como que pode, né, a pessoa procurar essa ajuda, ela pode estar se identificando com essas dores, que ela é evitável, ela é curável, gente. Então tem uma saída. Tem. E você, mas que bom que tem uma saída. Você não chegou no fundo do poço. Eu vim aqui para te tirar. Olha, presta atenção. Só você já falou tudo o que acontece no processo. Eu só vou organizar a situação. Você falou em emoções. Você falou em angústias, emoções. Nós, seres humanos, nós somos seres tricotômicos. Tricotômico significa corpo, alma e espírito. Esses três têm que estar alinhados, né? Em comunhão, que a gente fala. Então, esses tem que estar perfeito. Porque quando você nasce com esses seres, com esses tricotômicos. Você já viu o bebê, como ele respira? Observa a respiração de um bebê, entendeu? Ele respira perfeito, entendeu? E ele age perfeito. E o que acontece? Nós temos a emoção. A emoção é a alma, entendeu? E o que machuca a alma? E o que faz com que atinja suas emoções, entendeu? É isso que é importante. Deus te deixou as emoções, nos deixou as emoções para isso. O seu marido chegar na tua casa com um presente inesperado, não é seu aniversário, não é nada. Meu amor, eu estava passando, eu lembrei de você, como você é linda, maravilhosa, cheirosa, trouxe para você. Você vai ficar, fala assim, que gostoso, e você pode até chorar. Sim. De emoção. Não é? Você vai para a praia amanhã, dispara um certo
uma certa ansiedade. Você vai fazer uma prova de faculdade, dispara uma certa ansiedade, entendeu? Deus já fez o ser humano completo. Por isso que nós temos esses sentimentos, que já é para isso, para você ter emoções. O que acontece com a depressão? Por que depressão? Você falou, vamos entrar lá, vamos entrar no seu assunto. Nós temos o nosso diafragma. Diafragma, ele é o que controla nossa resistência, entendeu? A pessoa, quando passa um determinado susto, ou um impacto, ou uma notícia mal dada, entendeu? Uma morte mal dada, uma notícia de uma morte mal dada. Fulano morreu, minha mãe morreu. Mas sua mãe morreu e 2 semanas depois você entrou em depressão? Foi. Mas me diz uma coisa, como que a sua mãe morreu? Como é que você ficou sabendo da notícia? Minha mãe morreu no meu colo. Ué, quer impacto maior que esse? Quer tranco maior que esse? Entendeu? Você perder tua mãe no teu colo, isso vem como um coice de mula na boca do teu estômago. Isso trava o seu diafragma. Isso faz com que em 2 semanas, a partir desse momento, você passa a fazer uma respiração, a desenvolver uma respiração diafragmática errada. Através do susto. Por causa do susto dela. Lembra do susto dela? Sim. Que ela comentou há pouco. O diafragma vai subindo em direção ao seu tórax, e isso faz com que sufoca as suas emoções, deixando elas todas muito sensíveis, a ponto de a formiguinha escorregou e caiu da mesa. Já começamos a chorar. Você está entendendo? Tudo que for emoção, a sua alma fica descompensada, entendeu? E aí você perde o prazer da vida. Então a pessoa perde o prazer de sair com os amigos, perde o prazer de comer uma pizza, perde o prazer de se relacionar com o seu marido, ou o marido com a sua esposa, e perde a vontade. Vamos fazer um churrasco? Não, eu não estou afim. Entendeu? A pessoa super extrovertida, descontraída, de festeira, mas naquele momento está apagado. Tudo isso devido à respiração diafragmática. Vê como pode um ser humano, no dia de hoje, entra num outro assunto que é personalidade, mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião. Sim. Tá? O que acontece? A pessoa faz um casamento errado, por exemplo, 2 personalidades iguais. Então são 2 pessoas de personalidades fortes. Então 2 pessoas com personalidades fortes, o que acontece? Existe muita discussão, muito estresse, uma discussão além do limite. Não entendeu? Não quer. Então, isso a qualquer momento pode travar o diafragma. 2 semanas depois, desenvolve a depressão. E aí a pessoa, ela fica. Até então nós estamos falando de corpo que travou através da respiração. Você travou seu corpo, certo? O seu diafragma. Aí a partir dali nós vamos entrar num processo de emoções que é emocional, certo? Após o emocional entra um outro fator, que é o espiritual. O espiritual é onde que a pessoa já não tem força para orar, já não tem força para falar com Deus, porque nós necessitamos de um ser supremo. É muita pobreza no ser humano não crer que Jesus veio na cruz para nos salvar, certo? É muita pobreza. Então, se a pessoa falar, eu não acredito não, Jesus veio de bobeira, então quer dizer que quem escreveu a Bíblia do começo ao final estava louco, né? Então, por exemplo, assim, que Deus, logo no início de tudo, já falava que ele seria
é um homem de uma serpente, um homem que pisaria a cabeça da serpente. Isso há 2000 anos, entendeu? Isaías, o profeta Isaías já falava há 800 anos que viria, contou a história toda de Jesus, entendeu? Há 800 anos atrás. Onde que eu quero chegar nisso? Para você ver que nós precisamos de uma direção, um ser supremo, um Deus todo-poderoso, que é capaz de salvar a vida de todos nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Jesus, este é o Cordeiro, sem mácula, sem defeito. Então todos nós, seres humanos, nós temos que entender isso, buscar entender isso numa Bíblia, um estudo bíblico, para saber, para a gente ter um direcionamento, porque senão a gente fica vagando, sem entrega direção, mais, né? fica mais fácil. Então o que acontece? Nesse momento das emoções, do espiritual, a pessoa não tem força. Ela já tirou a força física, agora tirou a força emocional e agora espiritual. O espiritual está aí. Muita gente morreram de formas... E o inimigo está rondando, porque o mundo jaz do maligno. Então, as coisas acontecem. Então, a gente tem que se proteger. E qual é a melhor forma de se proteger? Orando. Né? Orando. A Bíblia mesmo fala, orai e vigiai as suas portas. Então, uma das coisas que eu estou trabalhando em uma palestra, que é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o controle de tudo isso. Jesus tinha o fruto do Espírito, que é mansidão, benignidade, paz, domínio próprio. Olha que interessante, domínio próprio. E a pessoa que está nesse patamar, ela não tem domínio próprio. Ela não tem. Então ela é já, influenciada, então né? ela já Recebe Essa questão que eu quero comentar. Ela entra. Eu queria só levantar uma questão aqui, que eu, dando também a minha opinião sobre o assunto, a questão da tecnologia, né? Porque ao meu ver, esses grandes números de suicídio tem a ver exatamente com a personalidade, a tecnologia foi se desenvolvendo e as pessoas ficaram muito afastadas com esse contato físico, contato da alma e espiritual. As pessoas estão se agarrando muito, os jovens principalmente. É difícil hoje, a gente vai na igreja, é difícil se ver jovens dentro da igreja, sim, do espiritual. É mais fácil pegar uma modinha, né? A tecnologia, ao meu ver, está influenciando muitos casos, não tem muito a ver, não está ligado totalmente, como a gente está aprendendo mais hoje com o Sademi, né? Que é essa questão do emocional, mas eu acho que a tecnologia tem atrapalhado, pode estar influenciando, né, no aumento dos casos. O senhor pode falar melhor pra gente sobre isso. Tá, por que isso? Então nós vamos voltar de novo na respiração diafragmática. Imagina uma pessoa que fica o dia inteiro no celular, envolvido nas mídias sociais, ela fica entendeu? Eu vou te responder essa pergunta com uma colocação que eu fui fazer uma pesquisa numa cidadezinha pequena, de 2.000 habitantes. Eu fui numa cidade onde que todos que eu avaliava estavam com depressão. 80% estava deprimido. Aí se olhava a vida social da pessoa, ela tinha casa com piscina, carro bom, ar puro, montanhas, tudo que... comida boa. Aí você fala assim, mas o que está pro faltando? físico não faltava, né? O que está faltando pro senhor? Nada. Mas eu estou doente. Uma conversa. Você está entendendo? Mas aí eu vou te responder essa pergunta. E na cidade, eu cuidava, eu atendia o psiquiatra, entendeu? Eu fazia terapia no psiquiatra. E aí eu percebia que quando o psiquiatra atendia, fazia filas. Entendeu? Eu falei, não estou entendendo. Foi aonde que me forçou a fazer a pesquisa, a estudar em cima disso, por que desse assunto. Entendeu? O que acontece? Nós temos essa situação. Olha aonde que eu cheguei. A pessoa, quando ela tem muito alimento, você tem muita comida na tua casa, a mesa está farta,
tem frango assado, tem pizza, tem é igual festa de final de ano. Você come tudo aquilo ali? Não consegue. Não consegue comer, você experimenta. Você belisca um pedacinho aqui, um pedacinho Mas ali. experimenta. É perigoso você ficar com fome. Perigoso você ficar com fome. Mas é isso que acontece, que está acontecendo na região, provavelmente. Provavelmente. Ar puro. Ar puro. Você fala o quê? É o ar. Ar puro? É. Ar puro. Presta atenção, você está numa mesa, num banquete, aquilo lá te enche os olhos e você passa a comer pouco, entendeu? Você está num lugar, te mata virgem, cercado de oxigênio. Se você faz assim, ó, tá vivo, tá vivendo, mas com isso o seu diafragma vai subindo, entendeu? E vai te sufocando, e aí te dá aquela... Entendeu? Olha que interessante. Tanto do susto, do trauma, como do ar puro. Entendeu? Aí, em 2, 3 sessões, a pessoa volta ao normal. Entendeu? Volta ao normal. Então, você inicialmente falando, né, questão da Bíblia, né, de Jesus ter vindo na Terra e tal. Eu acho super válido, né? Não por ser cristã também, né? Porque tem até aquele médico psiquiatra que é famoso no Brasil, Augusto Cury, e ele fez um livro, né, sobre a inteligência emocional de Jesus Cristo. E quando a gente fala mestre dos mestres, nós cristãos, ele é o mestre dos mestres mesmo, ele é o médico dos médicos mesmo, porque a inteligência emocional de Cristo é a inteligência que nós, que seres humanos aqui, né, com a potência espiritual que é o nosso Cristo, que é o nosso Deus, vamos chegar muito, assim, temos que trabalhar muito nosso eu, nosso autoconhecimento para alcançarmos, né? Então, assim, realmente a inteligência emocional dele é superior a tudo. Mas, como Augusto Cury mesmo, como ele estudou a inteligência emocional de Cristo, vamos jogar para o lado científico, porque tem gente que não acredita. Ele também não acreditava. Olha. Entendeu? Ele mesmo nas palestras de Augusto Cury, não sei se vocês já ouviram alguma, ele mesmo fala que não acreditava em Deus. E eu acredito que ele também ainda não acredita. Ele acredita na inteligência emocional de Deus. Porque o lado científico, ele acredita na inteligência emocional. Então, quando às vezes, de repente, alguém que vai escutar fala assim, mas eu não ligo para a religião, eu não ligo... Mas pense na inteligência emocional de Cristo, na inteligência emocional de Deus, o que ela pode nos oferecer. Se a pessoa não quer acreditar, pense então para o lado científico, porque ele é o superior. Então nós temos que tentar equilibrar nossas emoções a esse ponto, porque ele venceu as dificuldades na Terra aqui. Olha que na época de Cristo não tinha tecnologia, não tinha transporte, até o transporte, né? Justamente, não tinha, mas tinha a falta da inteligência emocional, tinha a falta de equilíbrio, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar, quando falar de depressão, e eu falo assim com uma propriedade um pouco até bem mais pela vivência do depoimento, de equilibrar essa inteligência emocional. É difícil? Vou falar para vocês, gente. Hiper mega difícil. Não se faz da noite pro dia. É uma coisa assim que é de degrauzinho em degrauzinho. E olha que de vez em quando você sobe meio degrau. E pode ser que seu pé volta para trás, entendeu? Então, assim, não é uma situação fácil. Então, realmente, a pessoa que tem a depressão e leva ao suicídio, não é uma coisa muito fácil, mas é curável. Eu acredito que a pessoa se autoconhecer e também, como já foi falado aqui, a fé. Se a pessoa não acredita, se você não acredita, estude a inteligência emocional de Cristo. Tente copiar essa inteligência, aprenda com essa inteligência emocional. Porque eu acho que hoje mais se fala, né, nas terapias, é inteligência emocional.
entendeu? É você equilibrar isso tudo. E outra coisa também que eu acho interessante, que uma das situações que elevam as pessoas tanto de renda maior, né, de uma renda alta, e a de renda baixa, praticar esse suicídio são justamente, né, as crises emocionais. Ela pode ter tudo, mas ela pode não ter nada, e ela pode ter nada, de repente ela ter tudo, mas até mesmo aquela pessoa que não tem nada, ela pode entrar numa crise profunda do eu, do autoconhecimento, que muitas das vezes não é porque às vezes ela recebeu também uma mensagem de morte de uma pessoa ente querido dela que aconteceu isso, mas de repente uma crise financeira muito grande. Nós vivemos hoje no Brasil oscilando a situação econômica, que isso agrava muito, infelizmente, gente, a situação econômica, tanto quem tem a renda alta quanto quem tem a renda baixa prejudica. E então são vários fatores, não é um fator só. Eu acho que é pensar mesmo, autoconhecer tudo isso e ter o equilíbrio é uma coisa muito complexa, porém vai chegar tudo no mesmo fator comum, que é o equilíbrio, a inteligência emocional e o espiritual. Eu acredito assim. Maravilhoso. Aí o que acontece? Fruto do Espírito é tudo isso. Procurem saber, tem no YouTube alguma coisa sobre isso, vocês podem procurar saber, é bíblico. Jesus, ele tinha todo esse controle do fruto do Espírito, no entanto que ele não chorou, ele não chorava, não resmungava, ele não podia falar um tanto, ele era Deus, ele não precisava de nada disso. Viver tudo isso, né? Entendeu? Ele estava só cumprindo uma determinação do Pai, que deu seu único filho unigênito para morrer por toda a humanidade. Essa era a forma de salvar toda a humanidade, entendeu? Todo o que nele crê, entendeu? Tem aqueles que não crê. Então, aquele que não crê, infelizmente, se vocês estudar um pouco, tem assunto para isso. Então, nesse quadro de depressão, a gente já citou, né, o que leva, né, esse quadro, o susto, as ocorrências da vida, mas como que a gente pode perceber que a pessoa está na depressão? Tá, ótima pergunta, maravilhosa. O que acontece? Tudo começa, a pessoa começa a se sentir cansada. Cansaço físico. Você vai fazer uma caminhada até a padaria. Pô, mas espera aí, eu não senti esse cansaço. Ofegante, entendeu? E outra coisa, para-se de frente ao espelho e respira pelo nariz fundo. Se seu peito subir, tá errado. Entendeu? Por isso que eu diagnostiquei todos vocês aqui no estúdio. Eu diagnostiquei. Hoje eu fiz uma avaliação aqui, simultânea, com 4 pessoas, coisa inédita, nunca fiz isso, entendeu? E bateu todos os casos. Então, o que acontece? Você para em frente ao espelho e veja, se o seu peito subir, a sua respiração diafragmática está errada. Entendeu? Então, quando que isso começou? Simples. Uma notícia mal dada, um acidente, você presenciou um acidente de trânsito, nossa, morreu. Nossa, bateu na minha frente, aquilo, na hora, não pode ser que passa despercebido. Nossa, um susto, mas já foi recolhido, tá? Mas 2 semanas depois você entra em processo depressivo, entendeu? E aí eu quero falar, nossa, o que aconteceu? Eu já detectei caso de falar, porque eu consigo, através dos pés, dos terminais, saber quando que foi. Interessantíssimo. Qual período que você levou aquele choque? E aí eu vou em cima do assunto. Aí eu pergunto, o que te aconteceu há 1 ano atrás? Pessoa. Aí ela vai falar, putz, espera aí, eu bati o carro. Então, fechou.
Daquele momento. 2 semanas depois, ela começou a entrar em processo depressivo. Então, o que acontece, o meu conselho para uma pessoa que passa numa situação simples, ditado popular, quando você está numa discussão fervorosa, calorosa, aquele trem está pegando, respira, calma, conte até 10. Por quê? A hora que você respira, você oxigena a sua célula, alimentando-a e tranquilizando todo o seu sistema, entendeu? Para não ficar em choque. Exatamente, exatamente. Nisso a sua célula está alimentadinha, bonitinha, não vai dar defeito, entendeu? E ao mesmo tempo, empurrando o seu diafragma para o lugar dele, certo? Essa é a forma de diagnosticar. Você para em frente ao espelho, você que nos ouve... Faz esse teste em casa. Faz esse teste, cara. Para na frente do espelho. Fala pro marido, vem cá você também. Respira. Olha o outro e vê se... Exato. Então, ver se se subir o peito, tá errado. Tá errado, para tudo que tá errado. A forma de respiração está errado, que ocorre. Tem pessoa processo. que dá tragada. Traga o ar. Vai falar, como eu estava te falando, então, ela dá aquela tragada de gás carbono, entendeu? Aí... E como levar a restaurar esse sistema? Isso aí no 15º programa, a gente Consegue chegar à conclusão. No 15º programa a gente vai entrar com o assunto, né? Vocês esperam até o final do ano que vem, né? Não, é simples, é muito simples. A gente orienta as pessoas da seguinte forma. Tem tudo a ver. Nós estamos falando do ser tricotômico, que é corpo, alma e espírito, tá? Esse é o equilíbrio. Cristo tinha os três em perfeito estado. Entendeu? Ele tinha corpo, alma e espírito em perfeito. E só, retomando rapidinho, todos nós podemos ser santos. Basta crer. Isso é verdade. Basta crer. Todo o que nele crê. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, isso que acontece com todo aquele que crê e segue o caminho de Deus. Você se torna santo. Santo não é só para... Tipo, não é só os que estão nos altares, assim que a gente diz. Não todos só. Nós podemos ser santos. Aquele que leva a palavra, vive a vontade de Deus, prega o amor. É santo. É santo. Você não deseja o mal. Paz. Paz, mansidão, benignidade, domínio próprio. Fruto do Espírito, gente. Procura lá na internet, no YouTube, tem lá. Fruto do Espírito. Tem lá. Eu estou montando uma palestra sobre o assunto, sobre fruto do Espírito. E eu estando com ela em mãos, já vou passar. Isso. Importante, porque o que acontece? Se nós temos o fruto do Espírito, nós estamos equilibrados. Se nós estamos equilibrados, está tudo bem. Não é? Sim. Era o que Jesus tinha com ele, o equilíbrio. Entendeu? E o que acontece? Para adquirir esse equilíbrio, isso que é importante. Você quer falar agora? Então, você falando, né, essa questão da santidade, né, que todos nós temos condições de sermos santos, eu acho assim que, principalmente, né, os cristãos católicos, né, que a gente tem muitas vivências, né, de exemplos, né, da santidade, e nós temos muitos santos, não é só aqueles que a gente tem o nome, assim, né, que foi canonizado, que foi proclamado e tal. Nós temos santos no dia a dia, né? Nós temos pessoas que buscam essa santidade. Então, o autoconhecimento também é buscar a santidade. A palavra de Deus. Porque ao mesmo momento que você se autoconhece, você reconhece os seus erros. E no momento de reconhecer, e isso é muito importante porque a gente vai entrar na depressão aí de novo. Porque muitas das vezes, quando a pessoa está na depressão, ela é aquele tipo de pessoa que acha, por exemplo,
Se a Priscila falou alguma coisa comigo, eu acho que ela deveria ter falado assim. De outra forma. De outra forma. Ou seja, você entende também de outra forma. Então, é a questão lá que você falou, do impacto. Muitas das vezes está nas nossas relações sociais, esses impactos, essas oscilações de sentimentos. Então, eu acho que quando você tem um certo nível espiritual, busca essa fé, e você procura ser um ser humano melhor, automaticamente você vai começar a ver essas relações sociais de uma forma diferenciada. E aonde que a gente lá na igreja, né, busca pro lado da santidade. Fala assim, vamos ver no outro, vamos tentar ver como Cristo veria aquela situação. Naquele local, naquela situação. Então eu acho que também ajuda muito nessas relações do dia a dia. Isso tudo se resume na seguinte situação. Palavra de Deus. Sede santo como seu pai era santo, como Deus era santo. Essa é a ordem. Porque nós temos que proclamar e levar o Evangelho. Então, tudo isso. E eu venho nessa caminhada, seguindo, salvando vidas. Quem ouviu no começo, eu era salva-vidas. Então, profissão, né? A profissão, né? Deu para entender? E continua. E continua salvando as vidas. Ação. Não é verdade? Então, é bem assim. Então, eu vim hoje aqui, né? Primeiro, agradecer ao convite, a Deus, né? Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Tudo é iluminado, né? tudo tem a hora certa. Como diz a folha corre pelo vento. Isso. E eu corro por Deus, entendeu? Deus que direciona o meu caminho. E o que acontece? Eu vou passar para você agora, que está nos ouvindo, pessoa do outro lado, que está passando por essa situação. Presta atenção. Você está triste, está sem motivação, angustiado, um aperto no peito, que já fez exames, não deu nada. É uma coisa que dinheiro no mundo não tira. Não é comida, não é dinheiro, não é marido, não é esposa, não é patrão, não é... É com você o negócio, é com você que eu estou falando. Presta atenção, não dá para mim atender todo a Baipendi, a região, o mundo, o planeta. Mas aonde eu conseguir alcançar, eu quero te ajudar. Eu quero ser útil, eu quero ser salva-vidas, entendeu? Neste momento. Então eu peço que você fique atento nesse exercício. Eu posso passar já? Pode, claro. Então, eu vou pedir para vocês agora, começar agora, nesse momento. Você vai colocar uma mão no seu peito, na parte de cima, e a outra no abdômen. E vai respirar pelo nariz. Se você observar que a sua mão do seu peito subir, está errado. O que tem que subir é a da barriga. Olha para mim. Como você está do outro lado e não consegue observar, observa que a sua barriga vai estufar quando você respira pelo nariz. E a hora que você soltar pela boca, murcha. E se possível, faça até um barulho, ó. Entende? Você vai, olha, sente até tontura às vezes. Entendeu por quê? Porque você está dando um excesso de alimento para suas células. Entendeu? Então, como que vai proceder isso? Você já vai treinando durante o dia, à noite, acabou, você vai dormir 10 horas. Vamos supor, o seu horário é 10 horas. Desliga seu celular, desliga tudo. Já conversou com o marido, já mora sozinha, ou não tem problema, trocou de roupa, botou a sua roupa confortável, vai dormir, a sua cama, seu travesseiro, o seu lugar. Primeira coisa, deita de barriga para cima, põe a mão no peito, outra no abdômen e fecha seus olhos e tenta imaginar o oxigênio entrando pelas suas narinas e saindo pela sua boca. 5 vezes pausadamente, certo? Depois dessas 5 vezes, tenta imaginar o oxigênio entrando, muito importante, para desviar sua mente de pensamentos, tá? Aquele momento é a hora de dormir, é a hora de descansar, alimentar teu corpo, a tua alma.
certo? Feito isso, essa oxigenação, essa respiração, você vai falar com Deus, certo? Por quê? Você tratou do seu lado físico, alimentou teu corpo físico, que é a oxigenação que alimenta as células, certo? Elas já vão ficar tranquilas, porque é assim que você fica depois das refeições. Você come e dá uma preguicinha. Aquela não é? relaxada. Não é? É É verdade. assim que o seu corpo vai sentir. Bem Tranquilo. tranquilo. Aí depois você vai completar essa dose falando com Deus. Não precisa fazer orações repetitivas. Simplesmente fale: Senhor, mostre-me o caminho, a direção. A palavra de Deus diz: todo aquele que crê que eu sou o único e fiel Salvador, eu perdoarei os seus pecados, e arrepender dos seus pecados. Eu perdoarei os seus pecados e lhe darei vida eterna num corpo glorificado. Isso é a palavra de Deus, está escrito, não é eu que falo. Então, se ele falou isso, e se você crê nisso, faça isso, mas ele tem que emitir som, tem que falar: eu creio, entendeu? Proclamar, ele né? tem que proclamar, porque todo aquele que falar da sua própria boca, ele vai perdoar e vai te honrar. E aí você vai estar, como você está falando, oxigenou seu corpo, falou agora espiritualmente com Deus, e automaticamente, é tudo muito automático. Jamais você vai pensar em problema seu do outro dia que você tem que fazer, não. É dormir. Vai se alimentar e vai dormir. No outro dia, se você tem um hábito de levantar 7 horas, levanta 10 para 7. Para quê? Para agradecer. Porque Deus está te dando mais uma oportunidade de você aprender mais coisas, levar a palavra de Deus para outras pessoas, entendeu? Falar de Deus para outras pessoas, porque o Evangelho tem que ser proclamado, tem que ser levado a toda criatura, porque tem pessoas que não sabem de Deus, não conhecem, não tem nem noção do que é isso, entendeu? Então nós temos que falar dessa maravilha que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mostrar pelo exemplo, né? A nossa vida. Não é? E aí você agradece a Deus. E depois você respira ainda sem pensar no dia a dia, no seu trabalho, nas suas coisas, na sua agenda. Entendeu? 7 horas é o horário seu mesmo que você levanta. Você vai escovar os dentes, vai fazer suas higienes pessoais. Aí você abre sua agenda. Puxa, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer. Nossa, eu tenho que ligar lá para fulano. Pode, é para isso que existe só no seu cérebro. É para pensar, é para agir, entendeu? Então, faça isso. E sempre no decorrer do dia, não esqueça, está no seu local de trabalho, respira. Está em casa trabalhando, lavando uma louça, lavando um quintal, lavando uma roupa. Respira, empurra o diafragma para baixo. Empurrando o diafragma para baixo, suas emoções serão desbloqueadas. E aí você vai voltar ao normal, entendeu? Aí o seu equilíbrio vai voltar ao normal. E voltando ao normal, tudo faz sentido. Aí você vai começar a ver passarinho, você vai começar Reparar, ouvir uma música, e as coisas vão tendo sentido para você. Então, é simples demais. Por isso que eu falei que a solução está na ponta do nariz, entendeu? E você às vezes não vê, e você fica procurando às vezes em alguns profissionais, em algumas coisas, em certas situações que você não vai encontrar isso nunca. Então, eu me orgulho de ter descoberto essa situação, essa pesquisa que eu fiz, todo esse trabalho, tem ajudado muita gente. Já tirei uma menina de 23 anos de um quarto escuro, onde ela não tomava banho há 4 dias, embrulhada num cobertor, um dia de calor, e eu fui conversar com ela, ela não respondia, e 1 hora depois ela estava sentada na cama, sorrindo comigo, e no outro dia ela voltou ao trabalho, entendeu? Então, quer dizer, como é que você faz isso? Deus. Né? Vamos resumir tudo? Vamos, Deus.
certo. Então, né, Ademir, a gente já abordou muitos assuntos, prolongou esse podcast, tá muito interessante. Então, é isso, gente. É Deus. A base de tudo é Deus. Se a gente não concentrar, né, corpo, alma, espírito, não dá. E olha, eu vou compartilhar esse podcast para muita gente, porque eu vejo a necessidade de muitas pessoas, que às vezes a gente fala, mas de repente a gente mandar uma indiretazinha aqui com esse podcast, acho que vai ser legal. Eu acho que eu vou compartilhar ele bastante, viu? Legal. E é claro, a gente vai estar sempre por aí. Depois a gente pode outros assuntos para colocar. Nós vamos falar de personalidade. Isso. Personalidade é uma coisa muito interessante. Porque a personalidade tem muito a ver com muitos problemas adquiridos, né? Então, por exemplo, labirintite, fibromialgia, uma série de problemas que é causado por causa da personalidade. E esse é um tema, né, pro próximo aí, a gente coloca aí no podcast. Então, gente, muito obrigada a participação, especialmente aqui do terapeuta Ademir, que é de Lambari, né? Atualmente pode se considerar, né? Lambariense. Atua, né? Nas cidades de Passos, Lambari, Muzambique, São Lourenço. E agora vai pedir também. Todos aí que estão, né, ouvindo esse podcast, que vão realmente se conhecer. O autoconhecimento, muito importante. Então, muito obrigada. Um grande abraço, tá? Eu que agradeço. Fica com Deus. Amém. Né? Um abraço Tudo a todos certo. vocês. Valeu, turma. Tchau. Até mais. Tá bom? Mas sabe por quê? Senão a gente... A entrevista ao vivo que eu acho que vai... Isso 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 ao vivo